Olá pessoal e amigos da JPTV e do portal JP News. Estamos mais uma vez nesse maravilhoso local que é o Porto das Laranjeiras para mais uma entrevista na beira do rio. Nosso convidado hoje é o Walter Robalo. Ele tem uma história muito legal, é um dos fundadores do PSOL em Montenegro. Hoje ele é chefe de gabinete da prefeitura, chefe de gabinete de Luiz Américo Alves Aldana, mas tem uma história muito ligada também às crianças, né? Foi comissário voluntário, na época ainda que não existia o Conselho Tutelar. Walter, prazer te receber aqui, tudo bem? Tudo bem, Adriano. Uma honra para mim estar dando essa entrevista para vocês, nesse lugar aqui que é muito prazeroso para mim. Eu que morei mais de 20 anos aqui em Montenegro e praticamente a minha vida toda foi feita aqui em Montenegro. Certo. Bom, o Walter, ele estava até pouco tempo lotado na SUSEP, né, funcionário do governo do estado, e recebeu esse convite, segundo ele, uma intimação do prefeito Luiz Américo Alves Aldana para vir trabalhar aqui na prefeitura, ser chefe de gabinete. Antes de entrarmos nesse assunto, eu queria saber como é que tu acompanhou à distância essa questão toda que envolveu essa polêmica da implosão aí, ou melhor, da demolição do prédio do frigorífico Renner, da estrutura. Muita gente contra, muita gente a favor. De longe lá, como é que tu estavas em Santa Cruz, né? Como é que tu observava isso, Walter? De muito longe até, nem gostaria de me ater a essa questão, Adriano, mas eu acho que está passada a hora mesmo, né? Ele é um prédio que estava condenado, né? Até ficava mais feio a beira do rio ali, então sim. Eu não sei entrar no mérito da questão, mas eu acho que é bacana ali, pode ser feito outras coisas mais legais para a cidade. Tem potencial bacana aqui, importante de espaço, né, Walter? Nós temos, essa cidade é maravilhosa. Poucas cidades no mundo têm um rio passando no centro da cidade, tem um morro no centro da cidade, né? Então temos um parque centenário, nós temos a 40 minutos da capital do estado, então o potencial é enorme, né? Está aí para ser aproveitado. A gente vai começar a entrevista, foi essa apenas uma introdução, voltando muito no tempo, fazendo um flashback e colocando o Walter Robalo no túnel do tempo. Como é que foi a tua chegada aqui em Montenegro? Por que tu vieste para cá, Walter? Bom, Adriano, eu sou natural de São Borja, né? Terra do Getúlio Vargas, a terra do Jango. É uma terra assim de política muito forte, assim, muito lá é só dizer que é de São Borja, já te linka com Getúlio Vargas, um dos maiores presidentes do Brasil, né? Então eu morei até os 21 anos em São Borja, né? E adolescente, 18 anos, fui para o exército, fiquei 2 anos no exército e saí do exército direto para a Brigada Militar. Eu entrei na Brigada Militar, daí tinha 3 cidades para escolher na época que eu fiz o concurso, ou Caxias, ou Pelotas, ou Montenegro. Como eu fiz o concurso em Cachoeira na época, eu optei por Montenegro, era mais próximo e a galera toda viria para cá, né? Nós, a galera com 21 anos, aportamos aqui dia 29 de março de 88. 88. Você adaptou bem a cidade no início, Walter? Num primeiro momento, te confesso assim que me assustei, né? Porque chegando lá no 5º BPM, lá em cima, quando era no morro, lá no bairro São João, tu olhava de cima, assim, uma cidade bem arborizada, né? Tinha poucos prédios, assim. Então, assim, tu olhava, parecia uma selva, né? E um pouco meio assustador, porque a gente vem da fronteira, acostumado com planícies, né? Tu enxerga longe o horizonte, então os morros, assim, num primeiro momento, deu aquele impacto, mas depois a gente foi conhecendo a cidade, criando raízes, né? E acabamos ficando aí. E adotei, né? Muita gente, talvez tu chegar lá em São Borja hoje, Walter Robalo, talvez nem conheça, né? Pouquíssimos amigos das antigas ainda moram lá, e a minha vida toda foi feita aqui. Como é que era a tua rotina aí no Walter Robalo, recém-chegado em Montenegro? O que vocês aí da turma da brigada costumavam fazer aqui na cidade para se divertir, por exemplo, no final de semana, Walter? Não, na verdade, Montenegro, como nós chegamos para fazer o curso da brigada, os primeiros 3 meses a gente ficava praticamente interno ali no curso, né? Praticamente nem saía. Ele começou, nós chegamos em março, final de março, 29. Então, de abril até dezembro foi o curso de formação de soldados. Certo. Naquela época foi formado
vários soldados, né? Sim, ó, tinha dividido em turmas de 50, tinha mais de 10 turmas. Então formou 500 soldados naquele ano. No começo tinha 89, né? 2 de janeiro de 89 foi a nossa formatura. Mas a gente não tinha muita opção de sair, porque tu tinha que estudar, tinha testes físicos, tinha provas, né? Quando dava um intervalinho, que a gente, depois de 3 meses, tu começa a tirar serviço de estagiário ali, tirar com os mais velhos, para aprender a rotina, né? Então quando dava uma brechinha, nós íamos para casa. No caso, eu ia para Cachoeira do Sul, que eu tinha minha namorada na época lá. Sim. Tinha uma namorada que depois a gente casou e se separou e tal, mas a gente chegou a morar em Montenegro. Então nós íamos para Cachoeira, porque a grande maioria era de Cachoeira da minha turma, né, naquela época. Bom, como é que surgiu a SUSEP na tua vida, Walter? A SUSEP já é um terceiro passo na minha vida, né? Quando eu saí da brigada, eu fiquei 10 anos. Daí fiquei... Esses 10 anos em Montenegro? 10 anos em Montenegro. Minha carreira foi toda em Montenegro. Eu fui cabo da Polícia Militar aqui. Inclusive tem uns quantos na ativa aí, né? Trabalhei com então... Foi meu professor, o Major Aloy, hoje, que ele era primeiro-tenente na época. Fui comandado na época, então, primeiro-tenente Edar Borges, né? Hoje o coronel Gilberto Fritz era o disciplina da minha turma. Hoje o tenente aposentado, tenente Kitts, era a disciplina do curso. Então eu tenho todo um link com toda a cidade, esse pessoal que está aí hoje, né? No alto comando da Brigada Militar, a gente foi comandado por ele, né? Então, mas chegou um ponto lá e eu saí da brigada, achei que não era, porque assim, ó, eu tinha adolescente, pré-adolescente, com adolescência de 18 anos, fiquei 2 anos no Exército, na transição ali da ditadura, 86, 87, 88. Então eu não fui paisano, eu não fui gurizão, porque era uma rotina muito pesada, né? Saí da caserna do Exército com uma forte influência militar e aí vim para a brigada. Então, portanto, eu não fui paisano desses 12 anos assim. Então minha formação, posso dizer, é militar. Por isso que eu sou meio chato em algumas coisas. Cumprir horário, ter disciplina, ter hierarquia, essas coisas veio da minha formação militar. E mais ainda, que meu irmão mais velho já era da Polícia Militar, e eu entrei, o meu outro irmão entrou, e eu tenho uma irmã que tem 20 anos de polícia também, e hoje a minha atual esposa também é sargento da brigada. Então, portanto, a disciplina da Brigada Militar está intrínseca na minha vida, né? E a SUSEP veio depois da tua passagem pela iniciativa privada, né? A SUSEP, assim, em 2006 eu fiz o concurso, né, para a SUSEP, e aí em 2010, meados de 2010, eu fui chamado para 3 concursos, Corsã, Correios e SUSEP. Fizesse os 3? Fizesse os 3, fui chamado nos 3. Aí eu optei pela SUSEP, acho que acertei. E como é que foi essa tua passagem pela iniciativa privada? Olha, foi muito bom, porque assim, ó, na verdade o microempresário no Brasil, ele é um sobrevivente, né? Porque a grande maioria das microempresas, elas quebram nos primeiros 3 meses e fecham, né? Tem que ter muita persistência. E eu acho que eu achei um nicho de mercado na época, que era teleentrega. Teleentrega, mas uma empresa de teleentrega, não botar um baú em cima de uma moto e sair correndo. Em que ano foi isso, Walter? Isso foi em 2000. 2000? 2000. E essa empresa, ela durou 10 anos. Uma das primeiras empresas de teleentrega? Não, a primeira teleentrega... Foi pioneiro, então? Foi pioneiro. A primeira teleentrega de Montenegro foi minha. E aí... E funcionou bem no início? Era uma novidade, né? Foi uma novidade, mas assim, ó, a gente pegou nichos de mercado. Tipo assim, ó, num primeiro momento, tu entrega de tudo, mas depois tu direciona, porque daí eu fechei contratos com grandes empresas da área de malotes e documentação. Esse foi o grande boom. Viação Montenegro, TANAC, Curtume Costa Serra, várias empresas, grandes empresas em Montenegro, nós fazíamos os malotes. Esse foi o grande boom, um serviço de terceirizado, mas com uma grande responsabilidade. E aí, né, deu certo e a gente tocou até. Só que, como tudo na vida, a atividade privada, ela é instável, né? É instável. Bastante. E eu estudei para isso, entrei na faculdade e tal, na época. E achei que o serviço público te dá um pouco de estabilidade, né? Então foi por isso.
Bom, e na SUSEP, né? Qual é a função que tu desempenhavas até pouco tempo atrás e lá no início, Walter? Na verdade, na SUSEP eu sou um caso atípico, né? Porque meu cargo é agente penitenciário administrativo, né? Que trabalha com toda a burocracia, que faz a parte administrativa andar da SUSEP mesmo, não na parte operacional. Mas, como eu tinha essa formação de polícia e tal, eu fui levado para trabalhar na área de segurança e disciplina. Então eu praticamente não trabalhei ainda na parte administrativa da SUSEP. Eu fiquei esses anos todos trabalhando no operacional, lá na linha de frente, fazendo a parte operacional mesmo, trabalhando na segurança e disciplina. Hoje o sistema prisional e penitenciário, ele sofre com muitos problemas, né? E isso é notório em todo o Brasil. Fugas de preso, entrada de armamento, de drogas, né? Isso é um problema que esse sistema acaba vivendo no momento, né, Walter? É que assim, ó, na verdade, quem é de fora, quem está de fora do sistema, ele tem uma visão distorcida mesmo do sistema. Porque essa entrada de drogas e armas armas até não, né? Armas pouco. Né? Nem isso, não, né? não, arma branca eles mesmos fabricam lá dentro, eles arrancam já. Mais é droga, né? Mais é e droga. celular? Celulares também. Celular É a parte mais nevrálgica, né? Claro. Mas não arremesso pro lado de fora, né? Todo o presídio ele tem uma fragilidade externa que acontece isso. Claro. E a população tem a visão distorcida, né? Que o agente é corrupto, e não é bem assim. Não é. Isso é mito, né? Claro. Se pegar as sindicâncias de toda a SUSEP, corrupção é ínfimo, é mínimo. Raro, casos raros. Não vou dizer que tem, porque existe o bom e o mal em todos os locais, mas é ínfimo, não é isso que influi nisso, não. O nosso sistema de detecção que está ultrapassado, que agora com a Copa do Mundo que ela deu uma melhorada, né? Que a gente ganhou alguns aparelhos, mas não é o pessoal que vai, as condições de trabalho que são fracas. Ok, esse é o primeiro bloco do Entrevista na Beira do Rio com Walter Robalo. Na sequência, no outro bloco, nós vamos falar sobre a fundação do PSOL em Montenegro. O Walter já foi, inclusive, candidato a vice-prefeito na chapa que teve como cabeça Luiz Américo Alves Aldana. É isso mesmo, os dois agora estão novamente juntos na Prefeitura de Montenegro. Mas isso no segundo bloco do Entrevista na Beira do Rio.